Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar 2 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Gosta do canal? Curte os relatos? Curte os relatos de Maledite? Então deixa o seu like. Não se esqueça da lojaassombrada.com.br. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? Então vamos pro primeiro relato de hoje. Eu separei 2 relatos, tá? E o primeiro, na verdade, o primeiro não tem um título, tá só assim, relato de Maledite. É isso? Não, na verdade tá escrito só Maledite Day, tá? Então eu dei esse título. Qual que é o título que eu dei? Uma Senhora Maledite. Então vamos lá. Olá, Ana, olá, assombrados, como estão? Eu sou a fulana de Minas e é sempre um prazer ter meu relato contado aqui no canal. Já deixem o like e, assim que possível, visitem a loja assombrada. Já aviso que o relato é longo. Não tem um final feliz, não. Mas serve como um alerta. Para quem acredita que não há maldade entre família. Os nomes já estão trocados. Hoje venho trazer a triste história da minha tia... Os nomes estão trocados. Hoje venho trazer a triste história da minha tia Filó, que teve um desfecho somente com sua trágica morte em 2021. Tudo que vou relatar aconteceu num período de mais ou menos uns 8 anos. Lembrando só que este relato é do ano de 2022, tá bom? Preciso fazer uns adendos para que entendam. Hoje em dia, na verdade em 2022, eu tenho 25 anos, sou casada há 6 anos e por isso não moro mais com os meus pais. Tudo começou quando eu ainda morava com eles. Eu tenho uma sensibilidade alta, podendo ver, sentir e às vezes até prever coisas. A casa dos meus pais fica no mesmo terreno da casa dos meus avós paternos, que hoje já são falecidos. Tal casa onde minha tia Filó morava sozinha, já que não se casou e nem teve filhos. Farei alguns tópicos para melhor entendimento. Se acabar ficando confuso, eu peço perdão. Bom, então para contextualizar, Filó é a caçula de 8 filhos. São eles tia Maledite, tio Miguel, tio Ângelo, tia Chica, tio Rony, meu pai Frank, tia Lola e tia Filó. Tia Maledite tem uma personalidade forte. Já deve estar com seus 90 anos e... ela já deve estar com seus 90 e tantos anos, mas continua firme e forte para fazer maldade para os outros. Ela é a verdadeira definição de quem vê cara não vê coração. Eu fiquei sabendo pela minha mãe que a tia Maledite faz magia negra para as pessoas que ela não gosta, por pura maldade. Tentou fazer para minha mãe e para o meu pai. Não aconteceu nada com eles, mas infelizmente caiu tudo sobre mim. E eu vou contar isso num outro relato ainda. Bom, a tia Filó, por sua vez, era muito debochada. Talvez por ser a caçula, foi mimada pelos meus avós e por seus irmãos também. E ela gostava de sacanear os outros por puro capricho. Numa dessas, acabou por ofender a tia Maledite, que se vingou. A tia Maledite e a tia Filó se envolveram numa briga muito feia, com direito a xingamento, uma colocando o resto da família contra a outra. Olha, foi um verdadeiro barraco e ficaram de cara virada uma para outra por uns 2 anos. Quando um dia qualquer, como se nada tivesse acontecido, a tia Maledite veio visitar a tia Filó. E com ela veio sua filha, Maria Catarina, que tem a mesma idade e a mesma situação, solteira e sem filhos, de Filó. Isso deve ter ocorrido no ano... Perdão, gente. Isso deve ter ocorrido no ano de 2014. Alguns dias após essa visita da tia Maledite, eu fui para a casa da tia Filó. E nesse dia, ela iria lavar suas roupas. E conversa vai, conversa vem, ela comentou comigo que 2 calcinhas dela haviam sumido. Guardem essa informação. E também apareceu uma espécie de cisto cutâneo em seu braço. Com o passar do tempo, aquilo só aumentava no braço dela, mas não doía. Tia Filó também tinha problemas com pressão alta, porém fumava demais.
e sentia muita dor de cabeça, mas mesmo assim não procurava um médico. Tomava um analgésico qualquer e ficava por isso mesmo. O fatídico dia, que foi por volta do ano de 2016. Ela não gostava de se levantar após as 8 da manhã. Tinha até um despertador para se levantar todo dia no mesmo horário. Mas em um dia específico foi diferente, e tia Filó se levantou quase 2 horas da tarde. Então minha mãe, que estava preocupada, foi procurar saber o que havia ocorrido, quando de repente ela volta pálida e tremendo, dizendo que a tia Filó estava com o rosto torto e sem movimento no braço. Nesse momento eu senti um arrepio horrível, mas mesmo assim decidi ir vê-la. Quase desmaiei quando a vi. Não era a tia Filó ali. Sua feição era assustadora. Seu olhar era de pavor misturado com confusão, e eu nunca vou me esquecer daqueles olhos. Nós chamamos a ambulância e lá foi a tia Filó rumo ao hospital, às pressas, visto o estado em que se encontrava. Ela ficou internada e após exames teve alta e veio para casa. Deixa eu ver, veio para casa. Quando ela teve alta, estava diferente, sem os movimentos de um lado do corpo. Um pouco confusa e assustada com o que havia acontecido. Conseguiu aos poucos nos contar o que havia acontecido naquele dia. Ela acordou na manhã daquele dia com uma dor de cabeça horrível. Tomou 60 gotas de um remédio e se deitou novamente. O remédio a dopou e ela sofreu um AVC enquanto dormia. Os médicos não sabiam dizer como ela estava viva. Foi um período difícil para ela e para a família toda. E eu, onde estava nessa história? Em casa, assistindo tudo de longe. Eu não conseguia sair de casa. Eu não conseguia ir na casa da tia Filó. Eu mal saía do meu quarto. Eu estava me sentindo mal há dias. Eu não conseguia dormir e sempre que eu olhava em direção à casa da tia Filó, eu via uma névoa densa pairando em cima da casa. Nesse período, a minha depressão voltou e eu via vultos. Eu sentia alguém puxar as minhas cobertas durante a noite e uma vez grudaram no meu tornozelo. Era uma mão gelada e eu chutei aquilo. Seja o que for, eu chutei. Eu fui ficando espiritualmente debilitada. Os meses foram passando e a tia Maledite e a Maria Catarina, sua filha, vieram ajudar a cuidar da tia Filó, deixando sua casa em Megalópolis, não, em Megápolis, é isso, à disposição, deixando sua casa lá na outra cidade à disposição para ela fazer o seu tratamento lá, né? Uma vez que, além de excelente, seria gratuito o tratamento, acredito. Bom, e a tia Filó foi. Primeiro, uma vez na semana, depois 2 vezes, até que rapidamente estava morando em Megápolis com a tia Maledite e a Maria Catarina. Ela se recuperou bem e demorou meses de muita força, e demorou meses com muita força de vontade para se recuperar, isso. Poucas sequelas ficaram, apesar de ter perdido 30% da capacidade cerebral, seria isso? Filó então quis voltar para sua casa e foi aí que as intrigas novamente começaram entre as 3. Pouco tempo depois, Filó finalmente voltou para casa, mas havia algo diferente nela. Nesse meio tempo, eu conheci o meu marido, nos casamos e ele me trouxe para morar com ele. Eu me sentia aliviada por não estar mais naquele ambiente carregado e apavorante. Aquilo sugava toda a minha energia, até parecia um encosto. Aqui em casa, então, comecei a me recuperar. Bom, o início das dores. Agora, pulando para o ano de 2018, a tia Filó foi ao médico reclamar sobre o seu cisto, que agora, quase do tamanho de um limão, doía muito. Tia Filó começou também a sentir dores nas costas. Após exames médicos, foi dado o diagnóstico de pedra na vesícula para as dores nas costas. E o médico pediu para retirarem o cisto cutâneo para estudarem e saber do que se tratava. Cirurgias feitas, Filó teve alta e voltou para casa.
Mal sabia ela que seu tormento começaria agora. Um belo dia, Filó se levantou e foi fazer faxina na casa. Estava tirando o pó da janela do seu quarto quando sentiu as pernas amolecerem e de repente não tinha mais o movimento das pernas. Se sentou, então, na cama e esperou que alguém aparecesse. Apareceu então uma prima minha que imediatamente chamou os médicos. Levaram ela para o hospital da região, internaram e aí começou uma bateria de exames para saber o que havia acontecido, mas não acusava nada nos exames. Fizeram alguns outros exames, porém o resultado demoraria alguns dias. Como nada mais poderiam fazer, deram alta a Filó, que permanecia quieta. Nesse período, eu não a visitava. Eu estou escrevendo como a minha mãe me contou, tá? Como assim? Estou escrevendo... Ah, tá. Essa história que ela tá contando, ela só sabe porque a mãe dela contou para ela. Porque ela mesma, nesse período, não visitava a tia Filó. É isso? Bom, nesse mesmo tempo, saiu o resultado da biópsia do cisto cutâneo. E o resultado? Osteosarcoma, que é uma espécie de tumor maligno e agressivo. O cisto, que não doía, era um sinal que o corpo dela enviou para dizer que havia algo de errado. Para resumir, o osteosarcoma dela não se originou no braço, se originou na coluna. E por ela não ir ao médico, não sabia do que se tratava. Portanto, quando descobriu, já estava em estado avançado, quase terminal. A importância dos exames de prevenção, dos exames de rotina no médico. A família resolveu não contar para ela do que se tratava. A essa altura, minha tia, acamada, estava naquela fase que todo doente tem de não colaborar e até judiar das meninas. Como assim? A essa altura, minha tia, acamada, estava naquela fase que todo doente tem de não colaborar e até judiar das meninas. Que meninas? Às vezes não sabia o que estava acontecendo, às vezes criava intriga e colocava uns contra os outros, e eu continuava observando de longe. Até que um dia pediram para eu acompanhá-la numa sessão de radioterapia. Era uma clínica especializada em outra cidade, bem mais longe que Megápolis, enfim. Porém, no caso dela, precisava ir até essa outra cidade. Eu fui daqui até lá com arrepios na coluna e uma sensação de que havia mais alguém ali com a gente, e eu sentia um cheiro muito ruim. Na volta, saímos de lá, era umas 6 horas da tarde. Como já estava anoitecendo, a parte de trás da ambulância ficou escura e, Ana do céu, eu via algo mais escuro que o escuro perto da tia Filó. Mas quando acendi a lanterna do celular, não havia nada, e aquele cheiro ruim permanecia ali. Quando finalmente chegamos em casa, eu saí daquela ambulância completamente esgotada. Cheguei em casa, tomei um banho e dormi. Após esse fato, nunca mais acompanhei ela a nenhum lugar, e se antes eu mal a visitava, agora menos ainda. Algo me pedia para que eu não fosse visitá-la. Eu sentia um pavor só de pensar em ficar na presença dela e eu não entendia o porquê. O tempo foi passando e mesmo com as sessões de radioterapia, a doença se espalhou. E após anos de luta, os médicos chamaram a família e disseram que nada mais podiam fazer. Deram alguns meses para ela e foi daí para pior. O câncer se espalhou para os órgãos e quando chegou aos pulmões de Filó, sabíamos que não passaria do Natal daquele ano. A família resolveu então ligar para os outros parentes para prepará-los, uma vez que já sabíamos que aconteceria a qualquer hora. Os últimos dias. Após atingir os pulmões, Filó precisou ficar no oxigênio dia e noite. Mais de 60% do pulmão foi comprometido do dia para a noite. Os médicos não entendiam como avançava tão rápido. Ela desenvolveu pneumonia, ficou internada por 30 dias e se recuperou, apesar de estar muito debilitada. Eu passava perto de sua janela e lá em cima da cama eu não enxergava tia Filó.
Eu via uma massa negra pairando sobre o seu corpo fragilizado que me impedia de vê-la. Quando a doença comprometeu 80% do pulmão, Filó já não ficava mais em casa. Eu estava na casa da minha mãe. Quando o SAMU a buscou pela última vez. Ela não conseguia respirar e sentia dores. Eu lembro de sentir um aperto no coração, como se já sentisse algo. Eu vim para casa e assim terminou aquele dia. No dia seguinte, estava eu na porta da sala conversando com meu marido, fumando um cigarro ali quando a energia caiu. Ana, quando eu olhei para o telhado do vizinho, eu vi ali um ser. Parecia estar agachado no telhado, mas olhava diretamente para mim. E num misto de medo e pavor, com o pulo de susto que eu dei, o cigarro aceso foi parar não sei nem onde. E eu gritei pro meu marido que estava procurando alguma vela. Eu gritei pro meu marido e ele estava procurando alguma vela lá. E em poucos segundos a energia voltou. Assim que o Wi-Fi reconectou no celular, a minha mãe me ligou e eu já sabia. Filó morreu. No dia 3 de dezembro de 2021, acabou o sofrimento em vida da tia Filó. No dia 4, eu fui para casa de mamãe, umas 10 da manhã. Ela havia me pedido para fazer o almoço para os parentes distantes que viriam ao enterro. Hoje em dia, só 3 dos filhos estão vivos. O meu pai Frank, o tio Miguel e a tia Maledite. Tia Maledite não veio ao enterro. Disse que tinha muita mágoa da tia Filó, que não se desculpou com ela quando estava viva. Considerações finais. Estava revendo alguns relatos esses dias quando me deparei com um onde uma mulher roubou calcinhas de uma outra mulher e fez magia negra com essa calcinha. A dona da calcinha ficou doente e morreu em decorrência disso. E automaticamente eu liguei a história da tia Filó com a dessa mulher. Vocês se lembram qual é? Seria coincidência? 2 peças íntimas usadas da tia Filó sumiram logo após a visita da tia Maledite. E em pouco tempo a tia Filó teve um AVC muito perigoso, com alto risco de sequela e pior, até de morte. Seja o que for que a tia Maledite fez, ela queria que a tia Filó sofresse muito antes de morrer. E assim foi feito. O que era tudo aquilo que aconteceu comigo enquanto ainda morava com os meus pais? E por que pararam quando eu me casei e saí da casa deles? Por que eu não conseguia visitar a tia Filó? O que foi aquilo que eu vi no telhado? Eu fiquei sabendo por aí que a tia Maledite anda muito doente, porém continua distribuindo suas maldades de graça por onde quer que passe. Esses dias atrás eu sonhei com a Filó pela primeira vez após a sua morte. Em pensamento eu a pedia perdão por me afastar dessa maneira dela. No sonho ela estava feliz, parecia bem. Eu a vi exatamente como ela era antes de ficar doente. Ela sorria para mim e olhava algo pela janela da sala de jantar. Havia uma luz radiante emanando daquela janela. E eu senti que pude me despedir dela. E senti que ela respondeu meu pedido de desculpas. Onde quer que esteja, eu desejo luz à alma dela. Bom, deixem as suas opiniões deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E se gostaram do relato, deixem o seu likezinho para ajudar o canal. Peço desculpas pelo tamanho, pelos erros de concordância, de ortografia, enfim. Desejo a todos uma excelente semana e fiquem com Deus. Gratidão. Um beijo para você, muito obrigada. Então, a tia Maledite era de fazer magia negra mesmo assim para todo mundo. E coincidentemente sumiu aquelas 2 peças íntimas e coincidentemente após isso, tudo isso aconteceu na vida da tia Filó. E aí? Teria sido mesmo a tia Maledite quem fez tudo isso? Vai saber. Meu Deus, essas Maledites, hein? A gente tem histórias aqui que... É que a tia Filó acabou não indo em nenhum, assim, pra talvez saber mais a respeito, procurar alguma ajuda espiritual, eu digo, né? Onde possa ter sido confirmado ou não essa possível
magia aí feita pela Maledite. Mas uma coisa é que ela disse aqui, eu fiquei sabendo pela minha mãe que a tia Maledite faz, não é que fazia, faz magia negra para as pessoas que ela não gosta por pura maldade. E se ela tinha brigado feio com a irmã, acho que não seria de tanta surpresa assim se ela tivesse feito. E aí? Bom, pessoal, vamos então agora para um próximo relato de Maledite, que é este daqui, é o segundo e último de hoje. A falsa amizade de uma Maledite sem controle. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Demorei um tempo para escrever esse relato porque pensei muito se realmente deveria mandar. Um dos motivos foi: será que realmente aconteceu tudo o que aconteceu pela maldade humana ou foi por conta do destino? Fica esse questionamento. Deixa eu só ver aqui, acho que é um moço que nos conta. A partir de agora, começo a contar o meu relato e tudo o que aconteceu dentro de 1 ano e meio. Ana, os nomes já estão trocados e peço desculpas pelos erros ortográficos. Ok, vamos lá. Meu nome é Fulano e em 2022, eu e meu companheiro estávamos passando por uma crise financeira complicada. Procurando casa com aluguel mais em conta e tal, e aí ele acabou achando uma casa de 2 cômodos com uma lavanderia enorme dividida para 2 casas. Vou explicar como era. O portão dava entrada para um corredor enorme. Indo em direção a esse corredor, tinha uma escada que dava acesso para as casas que ficavam no 2º e 3º andar e, continuando, dava acesso para a casa que dividia a lavanderia com a gente. A nossa casa era a última, lá nos fundos. Logo que nos mudamos, essa vizinha, que aqui vou chamar de Maledite, foi completamente simpática. Sabe aquela pessoa que transparece ter um coração muito bom? Começou a nos oferecer ajuda. Emprestou a senha do Wi-Fi, que a gente ainda não tinha, emprestou a máquina de lavar que ela não usava, que meses depois compramos, e assim foi se criando uma amizade. Mas toda vez que eu chegava à noite da padaria, levava pão para nós e sempre levava alguma coisinha para ela e para o marido dela comerem também. Porque eu, no momento, estava sendo grato pela tal ajuda. Bom, o tempo foi passando, conversa vai, conversa vem. Toda vez que eu tinha que sair para resolver ou comprar alguma coisa na rua, eu passava pela janela da sala dela. Janela e porta da cozinha. E toda vez de manhã ela estava fazendo café e escutando um som alto. No começo, eu não vou mentir, eu gostava muito dela. Ela parecia ser uma pessoa sofrida, sabe? Mas que tinha dado a volta por cima e estava levando a vida sempre sorrindo e tal. Sempre que eu passava de manhã, eu parava na janela dela para conversar. E nisso, conversa vai, conversa vem, ela começou a me contar que fazia parte de uma religião de matriz africana e perguntou o que eu achava. E eu respondi dizendo assim: olha, eu não frequento, mas já vi pessoas julgando as religiões de matriz africana. Mas sempre carreguei comigo que a maldade não está na religião, mas sim no ser humano em si. Foi quando ela me convidou para ir. Ana, eu nunca tive vontade, muito menos tempo para isso. Eu trabalhava muito. Uns 2 meses depois, eu comecei a perceber que ela ficava falando mal da vizinha de cima. Tipo assim: ai, nossa, que mulherzinha sem classe. Ai, nossa, a filha dessa mulher tem a boca muito suja. E por aí vai. Ela fazia uns comentários maldosos, sabe? Começou a perguntar se o meu companheiro me traía. Que ela queria ver o marido dela com outra na cama para ver como ela iria reagir. Hã? Ela disse que queria ver o marido dela com outra na cama para ver como ela ia reagir. Realmente eu achei aquele papo bem estranho. Meu companheiro sempre me esperava no ponto de ônibus. Comprava pão quando eu não levava da padaria e vivia me elogiando. E foi quando eu comecei a perceber que a Maledite, que era muito maltratada pelo marido, que nem para ser macho dela servia, começou a mudar com a gente. A Maledite começou a mudar com a gente. Começou a sentir inveja de como meu companheiro me tratava.
Tinha dias que ela ia na nossa casa e chorava, falando quão maltratada ela era pelo marido dela e de como ela achava linda a relação minha com o meu companheiro. A gente ficava até sem graça diante daquela situação, mas a gente tentava confortá-la, dizendo que talvez era porque ele estava cansado do trabalho, etc e tal. Com toda a situação da casa com mofo, sinais, gente, sinais. Percebam sempre esse padrão nos relatos, tá? Casa fria, casa escura, casa com mofo. Bom, com toda a situação da casa com mofo, som alto dela e a vizinha de cima que trocava o dia pela noite, eu fui começando a perceber umas coisas nessa Maledite. Todo dia que ela saía de casa, ela acendia um monte de incenso e colocava na janela, que fazia o vento levar toda a fumaça para dentro da nossa casa. Ela começou a colocar trabalhos na porta da casa dela. Aquela situação realmente estava me deixando com um pouco de medo, porque eu comecei a notar a mudança dela. Tinha dias que falava com a gente e tinha dias que não. Foi quando eu comecei a perceber que o meu companheiro mudou comigo e eu com ele. Vira e mexe, a gente estava discutindo sem motivo. Começamos a brigar diariamente. O meu emprego foi se tornando cada vez pior. Eu me sentia completamente perseguido dentro da empresa. E nesse meio tempo, a Maledite continuava se fazendo de amiga, sabe? Foi quando uma noite eu, sem aguentar tudo o que estava acontecendo e chorando muito, peguei no sono e sonhei que eu passava pela janela dela e via ela fazendo um macarrão para nos entregar. Só que quando ela levantava a concha, eu via o macarrão na panela com água de esgoto. Só que no sonho ela não me via, mas eu conseguia ver a cara dela rindo e debochando disso. Foi quando eu acordei e comecei a mudar meu pensamento sobre ela. Conversei com meu companheiro e decidimos ir nos afastando aos poucos dela. Mas Ana, ela percebeu. Tinha uma moça da padaria que vira e mexe passava lá em casa, almoçava e a gente ia trabalhar juntos. Um belo dia ela me parou no portão e disse: "Oi, sumido. Agora tá com a amiguinha nova, né? Me esqueceu, foi?" E eu todo sem graça com a situação e a forma que ela me abordou, apenas respondi dizendo: "Isso foi a Maledite, é isso?" Tinha uma moça da padaria que vira e mexe passava. Agora entendi, a gente ia trabalhar junto. Um belo dia, acho que a Maledite me parou no portão e disse assim: "Oi, sumido, agora tá com a amiguinha nova, né? Me esqueceu, foi?" E eu todo sem graça com a situação e a forma que ela me abordou, apenas respondi dizendo: "Que isso, mulher, eu ando muito sem tempo. Toda vez que eu chego, você já tá dormindo." E eu comecei a me esquivar dela. Eu tinha medo porque eu via maldade no olhar dela. Nesse tempo, comecei a notar o meu companheiro andando bastante estressado e sem paciência. Ele perdia a linha com absolutamente qualquer coisa que acontecia. O suposto Wi-Fi que ela tinha emprestado, mas que a gente pagava R$ 50 por mês, começou a dar problema. Tinha dia que funcionava, tinha dia que não. E num belo sábado, a gente escutando música, tomando um vinho, comendo uns petiscos, olhamos os dois celulares e percebemos que estávamos sem o Wi-Fi. Meu companheiro, bravo, foi lá e disse assim: "Nossa, toda vez que a gente está ouvindo música, o Wi-Fi some e a gente fica sem internet." Foi quando o marido dela falou que se a gente tivesse achado ruim, que devolvesse o modem que ele havia colocado para nós e contratássemos um plano, porque ele não era obrigado a fazer nada por nós. Nisso, meu companheiro bravo pegou o modem e devolveu. Depois desse dia, a Maledite realmente mostrou quem ela era. Ela colocava trabalhos todos os dias na porta de casa, cheio de velas, fazia piadas, ficava soltando risadas debochadas, sabe? Cheguei no meu companheiro e falei assim: "Ou a gente se muda daqui, ou eu volto para casa da minha mãe." Ele olhou para mim e disse: "Você tá com medo do quê? Não acredita em Deus, não?" E eu respondi rebatendo: "Eu acredito em Deus e também na maldade humana.
Existem guerras espirituais que eu não quero e nem pretendo comprar com essa mulher. Ela tem um espírito ruim. Ela faz maldade sem um pingo de empatia pelo próximo. Ana, a guerra era tanta que ela inventou que uma senhora que tinha uma lojinha ali na frente do portão de onde eu morava havia falado que eu tinha quebrado o cadeado e entrado na loja dela. Sim, Ana, maledite, tentava colocar um contra o outro. Ela inventava tanta coisa que eu acabava ficando com mais medo dela e percebi que ela não tinha limites. Em menos de meses, eu fiquei doente. Eu tinha gripes e dores no corpo que nunca passavam. Eu tinha depressão. A depressão e a ansiedade estavam piorando. Tava indo de mal a pior no serviço. Um certo dia, cheguei na padaria e recebi minha carta de demissão. Como assim? Eu era um bom funcionário. Eu rodava setores. Meu apelido, que o pessoal colocou até, foi de massa corrida, porque eu vivia rendendo o almoço e janta do pessoal nos setores. Eu fiquei muito triste. Eu cheguei em casa, tive uma discussão com meu companheiro, fiz minhas malas e disse que eu só voltava se um dia ele mudasse dali. Ana, ele bateu o pé e disse que de lá ele não saía. Que não tinha macumba que tirasse ele de lá de dentro. Passaram-se 2 meses. Nós, separados, fui visitá-lo e ele disse que queria mudar dali. E que aquele lugar não fazia mais bem. Aí tipo, você vai falar, jura? Que coisa! A casa sempre era, o que eu disse, os sinais. A casa era sempre gelada. Ana, não batia sol. Ela era úmida e com aspecto de casa assombrada mesmo, sabe? Tipo, úmida, gelada, mofo. Conversamos e reatamos o nosso relacionamento. Mas eu disse que só voltava a morar com ele quando ele se mudasse de lá. Ele consentiu, fazendo o gesto de ok, com a cabeça. E na mesma semana, fui pra lá passar o final de semana com ele. Nesse tempo, ele e a maledite nem olhavam mais um na cara do outro. E muito menos eu na dela. O sábado chegou. Como de costume, ligamos o som baixo, comendo, bebendo e conversando, quando a dona da casa liga e diz: Fulano, tá tudo bem aí? Poderia baixar o som? Foi quando meu companheiro pegou e disse: Senhora, a gente tá com o som baixinho, mas o povo desse lugar faz de tudo pra pirraçar. Ana, eu juro pra você, a maledite veio de lá da porta dela, entrou na nossa casa e veio pra cima do meu companheiro com tudo, querendo bater na cara dele. Parecia uma louca, gritando e dizendo que ele era um ingrato. Ele segurou o braço dela e colocou ela pra fora de casa, claro que sem agredir nada. Ele teve um autocontrole que com certeza eu não teria, porque a minha vontade era de dar na cara daquela caipira, daquela mulher. Mas como eu sou homem, eu sei os meus limites e jamais iria encostar a mão numa mulher. Ela começou a gritar na lavanderia, fazendo um escândalo, e o marido dela olhava dando risada. E o meu companheiro gritava olhando para o marido dela, dizendo se ele não era homem de sair na porrada com ele, então. E o marido dela não falava nada, só dava risada. E ela continuava feito uma louca, gritando, parecia que estava possuída até, dizendo que ele era um ingrato e tudo mais. Eu olhei para ele e disse: sai desse lugar, antes que aconteça o pior com você. Ana, na mesma semana, achamos uma boa casa. Eu arrumei um bom emprego em outra cidade e no dia da mudança ela olhava, vendo a gente carregar a mudança para o caminhão e dava aquelas risadas diabólicas, debochando da minha cara. Mas eu não revidei, apenas virei as costas sem olhar para trás. Hoje faz meses que mudamos e não tivemos mais problemas. Vivemos a vida e, graças a Deus, a maledite foi bloqueada em tudo e nunca mais desejo cruzar o caminho com essa mulher maldosa, do coração ruim, que usou a religião para fazer o mal para as pessoas. Mal sabe ela que um dia tudo isso irá voltar para ela. E assombrados, eu digo para vocês, o mal pode estar mais próximo do que a gente imagina.
Depois disso, eu cortei qualquer tipo de amizade dentro de casa, sabe? E assim eu sigo vivendo, mas lembrando de tudo que a gente já passou naquele lugar. Não culpo a religião. Cada um tem o livre-arbítrio para fazer o bom ou o bem ou o mal, né? Coisas boas ou ruins. Desculpa pelo relato longo, mas eu precisava desabafar. Um beijo para você, obrigada. A gente tem que tomar muito cuidado. Muitas dessas maledites, a primeira apresentação delas é muito cativante. Sabe, aquela pessoa solícita, aquela pessoa boa, aquela pessoa que você fala, nossa, né, como tem gente boa mesmo? Eu não tô generalizando, tá? É claro que existe gente boa, é claro, mas muitas vezes começa se apresentando assim, como ele diz nesse relato e tal, você vai abrindo a casa, você vai abrindo a vida, vai confiando na pessoa e de repente, não é? Então a gente tem que sempre ficar com os 3 olhos abertos, né? Os 3, digo assim, quando a sua intuição deu uma gritadinha ali, tipo, opa, esse negócio ficou estranho. Vamos ficar com um pezinho atrás com essa situação, tá? Então, cuidado em abrir muito a sua vida, a sua casa, para amizades, certas amizades, né? Como eu disse, é claro que existe gente boa, é claro que vai existir amizade de verdade, né? Relações boas de verdade. Mas no meio dessas, a gente tem que ponderar e tem que peneirar muito bem e abrir muito bem os olhos para a gente não acabar caindo nas graças de uma maledite ou de um maledito, não é? Então, é isso, pessoal. Se alguém tem uma história, já teve ou tem uma maledite ou um maledito na vida, maledito, mandem os seus relatos. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. Hoje é dia dos namorados, né? Então, assim, não querendo assustar, mas cuidado com o que vocês vão comer. Ai, meu Deus, brincadeira. Ou não, né? Depende. E a gente se vê no próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.